É uma alegria reencontrar tantos amigos sempre que venho aqui e tantos novos amigos a construir. E nós vamos iniciar nossa reflexão dessa noite lembrando de um teólogo católico cujos livros foram proibidos de serem publicados pela Igreja Católica, que foi proibido de lecionar e que também é paleontólogo, geólogo, filósofo, além de padre e escritor. É o Pierre Teilhard de Chardin. E Teilhard de Chardin, ele tentou fazer um diálogo entre ciência e religião. Coisa para nós espíritas bem possível, bem fácil de compreender quando nós somos convidados pela espiritualidade superior, pelos espíritos da codificação, a pensarmos sobre a nossa religiosidade para que ela não se converta em fé cega e para vermos as leis divinas agindo nas leis da física, da química, da biologia e as mãos augustas do Mestre Jesus a guiarem os destinos planetários desde o momento em que aquela massa incandescente se destaca do astro solar em formação para compor este planeta, que é a nossa habitação no imenso universo que se sustenta pelo amor, que é o hálito de Deus, que é a emanação do Todo-Poderoso, nas palavras de André Luiz. E Teilhard de Chardin, em uma de suas falas, nos convida a uma reflexão que dará início a nossas reflexões da noite de hoje, quando ele afirma que não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Essa mudança de foco é definitiva para que nós consigamos viver as provas da vida, atravessar os momentos de dor, conectados com a certeza de que nessa dualidade em que nos movemos, seres imortais que somos, vestidos temporariamente, alguns dos aqui presentes, num corpo carnal, não somos deserdados, porque somos filhos de Deus. E nessa dualidade entre a impermanência da nossa condição material, expressa principalmente nos nossos projetos como co-criadores em escala menor, mais uma vez nos referindo à obra de André Luiz, que nós precisamos revisitar sempre como manancial de compreensão da codificação kardeciana. Então, como co-criadores em escala menor, porque Criador é Deus nosso Pai, co-criador em escala maior, Jesus, nosso Mestre, e co-criadores em escala menor, nós outros, espíritos ainda em processo de autoiluminação, porém perfectíveis, todos nós caminhando mais lento ou mais rapidamente em direção à autoevangelização, à autoiluminação, através do mecanismo do autoconhecimento. Porque não estamos aqui para nos autoconhecer apenas. Estamos aqui para, mergulhando em nós mesmos, percebermos as nossas fragilidades, os nossos atavismos, as nossas fraquezas e modificarmos o rumo de nossos passos. Ou então recapitularemos essas mesmas experiências infinitamente, indefinidamente. E nesse momento, como co-criadores, nós plasmamos construções efêmeras que vão desde o nosso corpo físico até a sociedade onde estamos mergulhados, as leis humanas mutáveis, as artes, às vezes em surtos de beleza, às vezes em pleno declínio e que nos compete avaliar o que nos convém. A filosofia, ora,
se erguendo espiritualmente, como na pessoa de Immanuel Kant, quando afirma que há um céu estrelado sobre ele e a lei divina dentro dele, ou caindo nos pensamentos profundamente vinculados à desagregação dos valores da ética, da moral, como alguns filósofos, que eu não citarei em respeito, porque são nossos irmãos em humanidade, e nós outros já caímos onde eles também caíram ou caem no momento. A ciência, também co-criação nossa, que pode, como instrumento que é nas mãos do homem, ser de crescimento, de valia, de validação da qualidade de vida das populações humanas, ou apenas mais um instrumento de segregação entre os povos. Então somos nós co-criadores. E quando nós olhamos para a questão da nossa imortalidade, e nós vamos voltar à cocriação do nosso corpo um pouquinho mais adiante, mas quando nós olhamos para o outro ângulo do que somos e nós nos debruçamos sobre a nossa imortalidade, nós começamos a perceber a nossa filiação divina, mas não como uma teoria, como algo que nós cremos, e sim como uma certeza. Como essa certeza que nos move além da dor, que nos faz atravessar os momentos dolorosos, na certeza de que essa nossa imortalidade nos levará a dias gloriosos, que é do pó em direção às estrelas da imortalidade que nós caminhamos. E a certeza dessa imortalidade está posta por Allan Kardec na questão 76 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta o que são os espíritos, ou o que são os espíritos. E a resposta diz que nós somos os seres inteligentes da criação. Somos nós, aqueles que devemos criar, co-criar. Mas em que bases essa nossa co-criação está sendo feita? Em que base nós estamos mantendo a nossa co-criação? São perguntas que nós precisamos ir nos fazendo, refletindo a cada dia, como nos ensina Santo Agostinho, em mensagem belíssima em que ele narra que ao final de cada dia ele passava em revista os seus atos daquele dia. Mas ele não passava em revista da manhã, quando ele havia acordado, até a noite, quando ele havia deitado. Ele fazia no sentido oposto, porque ele queria saber o que o havia movido, qual o móvel das minhas intenções. Porque, como a mensagem lida por Socorro diz, nós podemos até praticar a caridade, mas se nós não praticarmos a caridade, de nos modificarmos, que Emmanuel chama de a caridade essencial, nós nada teremos feito. Porque nós podemos entregar o prato de sopa de uma forma que não é um ato de doação pessoal. Nós podemos medicar o doente de uma maneira que não é a doação da medicação de que ele necessita espiritualmente. Nós podemos evangelizar apenas com palavras, sem nos envolvermos emocionalmente com a história do outro. E nós podemos vir fazer uma exposição espírita, sem o esforço de domar as nossas más inclinações, apenas para estarmos aqui, como se a tribuna espírita fora, para qualquer um de nós, menos que um lugar sagrado. Porque para aqui estar, nós precisamos nos esforçar ingentemente, cada trabalhador da casa espírita, na reunião mediúnica, na distribuição da cesta básica, da sopa, do passe, do atendimento fraterno, na evangelização, na arte, nós precisamos nos esforçar para sermos dignos de estarmos a serviço de Jesus, nosso Mestre e nosso Senhor. E assim nós vamos compreendendo com Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, quando ele trata sobre o corpo, e ele nos diz que não vai se debruçar sobre as questões da genética, da embriologia, da histologia,
porque isso os compêndios da ciência do mundo são capazes de fazer. Mas ele vai nos dizer que o espírito é inquilino da casa física, lhe preside a formação e a sustentação. Consciente ou inconscientemente, desde a hora primeira da organização fetal, não obstante, quase sempre sob os cuidados protetores de mensageiros da providência divina. Então, ainda que nós estejamos sobre o amparo, e isso é o mais normal pelo nosso nível evolutivo, que nós estejamos amparados pelas equipes espirituais que presidem o processo reencarnatório, nós temos uma cota de participação. Nós somos inquilinos de um corpo que nós, no mínimo, auxiliamos a ser formado. Claro, com um contributo inestimável de nosso pai, doando os 23 cromossomos através do seu espermatozoide, e da nossa mãe, doando os outros 23 cromossomos mais o arcabouço celular do que se configurará em nossa primeira célula, a célula ovo. No entanto, ele diz que também compete a nós a sustentação desse corpo. E aí, claro, nós poderíamos nos debruçar sobre a importância de uma alimentação saudável, frugal, sem excessos, como nos indicam os textos de vários espíritas. Nós poderíamos também fazer algumas digressões aqui sobre a impropriedade do uso das drogas, lícitas ou ilícitas, como também está posto vastamente nas obras espíritas, inclusive André Luiz nos falando sobre os chamados copos vivos. Nós poderíamos também fazer digressões aqui sobre as questões da importância da atividade física para a ativação metabólica do nosso organismo e o auxílio no controle das taxas. Mas tudo isso nós já sabemos. Nós somos informados constantemente de todos esses elementos. O que nos falta, como nos diz Leon Denis, é a vontade. E a vontade, segundo os espíritos disseram a Kardec, não seria um esforço hercúleo se nós quiséssemos realmente mobilizar essa potência da alma. É que nós ainda somos um pouquinho acomodados, mas despertaremos cada um no seu tempo. E aí nós começamos a pensar no corpo como veste ou como habitação do espírito. O corpo na sua impermanência, o espírito na sua imortalidade, e um retroalimentando o outro. O que nós fazemos ao corpo reflete-se sobre o espírito. Os maus tratos ao corpo físico repercutem na nossa tessitura perispiritual, no nosso corpo perispirítico. O que nós fazemos espiritualmente, de bom ou de mal, também reflete-se no nosso corpo físico. Porque as nossas ações se impregnam no nosso perispírito, como se o nosso perispírito fora uma chapa fotográfica. Talvez os mais jovens aqui não saibam do que eu estou falando, mas há um tempo atrás você fazia uma fotografia e ficava uma coisa chamada negativo, onde ficava impressa a imagem. E você levava aquele rolinho de fita num foto e eles dali revelavam uma fotografia. A gente tinha foto impressa. Eu achava muito mais legal do que do celular. O celular quebra e a gente perde tudo. Então, o nosso perispírito, ele funciona como uma chapa fotográfica. Quando nós fazemos o bem, essa imagem fica retratada no nosso perispírito, gerando no nosso corpo físico a liberação de energias que vivificam as nossas células, segundo informações de Joana de Ângeles e de André Luiz. Quando nós praticamos o mal ou nos vinculamos ao mal, nós lançamos no nosso perispírito energias densas, pesadas, que vão impregnar-se também nas nossas células, gerando processos de adoecimento, hoje ou no futuro, próximo ou longínquo. Então, essa dualidade, na verdade, se configura enquanto encarnados numa unidade energética trocando impressões.
se retroalimentando e se autorregulando. E aí nós começamos a pensar o que é que faz com que essa retroalimentação ocorra. Duas coisas principalmente: as nossas emoções e os nossos pensamentos. E aí vocês podem dizer, mas por que emoções e pensamentos? Porque eu posso pensar numa bomba. E eu tenho certeza que algumas pessoas aqui pensaram numa bomba junina. E outras pessoas pensaram numa bomba, aquele doce. E outras pessoas pensaram numa bomba atômica. E o que diferenciou o pensamento desses três grupos foi a emoção que nós trazemos em nós mesmos. Então, a emoção ligada ao pensamento vai fazer com que nós, entendendo que a emoção é propulsora do nosso pensamento, eu lhes convido a refletirmos sobre 3 pontos. Obviamente, eu não tenho, nem eu, nem Socorro, fiquem tranquilos, a capacidade de ler balãozinho de desenho animado saindo da cabeça de ninguém. A gente não lê pensamento. Então, sintam-se à vontade para mergulhar em si mesmos e refletir. A primeira reflexão que eu gostaria que nós fizéssemos, e eu fiz em casa, antes de vir, e já descobri um monte de coisa para consertar, então espero que vocês também descubram. A primeira observação que eu gostaria é que nós refletíssemos de qual ângulo da vida nós estamos observando as propostas educativas que nos chegam. O que são propostas educativas? A Terra é uma escola. É um grande educandário das almas, no dizer de Emmanuel. Nós estamos aqui, não estamos a passeio. O nosso objetivo não é a Disney, não é a praia, não é o shopping. Nós estamos aqui a negócio. E um negócio bem sério. Nos melhorarmos para seguirmos com Jesus em direção de retorno à casa do Pai. Voltando à nossa casa mental, à nossa consciência para a vivência das leis de Deus. Esse é o nosso grande negócio. Então, enquanto a Terra escola, nós vamos ser visitados por momentos de aprendizado, como esse aqui, que em seguida, após a aprendizagem sedimentada, o Supremo Mestre, educador por excelência, o Cristo, nos enviará as provas necessárias à averiguação da aprendizagem. E é por isso que a sabedoria popular diz que Deus não manda prova maior do que os nossos ombros são capazes de suportar. E que Ele manda o frio de acordo com o nosso cobertor. Então, de acordo com o que nós já somos capazes de suportar, vão chegar as nossas provas. Porque prova é teste de aprendizagem. E aí alguém pode estar pensando, e expiação? Expiação é resgate do passado. Tanto as provas quanto as expiações têm um instrumento chamado dor, que não é nossa inimiga. É instrumento pedagógico. Dor não provoca sofrimento, segundo Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Na verdade, é como nós nos comportamos diante da dor que vai dizer do nosso sofrimento ou não. E aí Leon Denis diz que quando nós compreendemos a dor como injustiça ou como demasiado pesada para nós, nós nos rebelamos contra Deus. E essa rebeldia contra Deus faz com que nós desenvolvamos desde as doenças autoimunes até as depressões, as síndromes emocionais diversas, e nós acabamos não aproveitando aquele momento de aprendizado espiritual. Esses quadros de rebeldia, eles têm uma outra consequência, que é fazer com que a nossa sintonia, a nossa vibração energética
sintonize com outros irmãos rebeldes, às vezes bem mais rebeldes do que nós. E abrindo campo para essa rebeldia, nós acabamos derrapando muitas vezes por sintonia nos casos de obsessão. Então é preciso que a gente comece a compreender que o processo de adoecimento, quer seja físico ou espiritual, ele se dá por sintonia vibratória. É o ser imortal agindo sobre si mesmo e sobre o seu corpo físico, a sua veste. E que é preciso quebrar essa sintonia, que pode nos levar a doenças físicas, emocionais ou psicológicas, e mesmo espirituais. E como quebrar? A melhor maneira de quebrar é exatamente encarar a dor como oportunidade de reabilitação. Ora, se eu tenho uma dívida e eu consigo saldar essa dívida, é um dia de felicidade para qualquer um. Você está endividado, sabe aquelas dívidas assim que você paga a perder de vista? No último dia que você paga a última parcela, você festeja. Você diz, ai, que alívio, paguei. Então, nós estamos todos endividados. Essa é a notícia ruim. Por isso estamos aqui, encarnadinhos. A notícia boa, se nós encararmos essa oportunidade de resgate como uma oportunidade, nós vamos transitar da rebeldia para a gratidão. E transitando para a gratidão, nós vamos sintonizar com irmãos que são gratos, que constroem em torno de si energias extremamente benéficas. E por sintonia com esses irmãos, nós vamos conseguir transitar no nosso vale de dores com a bandeira ou com o capacete da esperança, como nos fala Paulo de Tarso. Então é necessário que nós compreendamos que quando Jesus nos diz que o seu fardo é leve, esse fardo é leve, quando nós compreendemos a nossa imortalidade, a nossa transcendência, a nossa permanência além do corpo físico, e nós começamos a caminhar banhados pela divina presença no mundo. O outro ponto que eu gostaria que nós refletíssemos, além de como nós estamos nos colocando diante do Senhor, é como nós estamos absorvendo as emoções que nos atingem. Nós estamos num momento planetário muito confuso. Um momento planetário de muito adoecimento social. De muitos irmãos sintonizados em faixas de adoecimento. E como nós estamos nos movendo nesse mar vibratório que se transformou a psicosfera planetária. É momento de transição. E toda passagem exige que você escolha o seu destino. Quando nós chegamos numa rodoviária, num aeroporto, nós precisamos saber para onde queremos embarcar. Nós precisamos decidir agora para onde nós queremos embarcar. Para a saúde ou para a doença. Porque a Organização Mundial de Saúde diz que a saúde não é a ausência de doença física ou psíquica. É uma sensação de bem-estar físico, social, emocional e eu acrescentaria espiritual. E aí nós precisamos pensar que sentimentos nós estamos cultivando. Quando os apóstolos perguntaram ao Mestre qual o maior dos mandamentos, ele olha para o passado, onde está escrito: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. E ele diz: eu vos darei um novo mandamento.
Porque ele compreendia que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nós ainda não nos amamos como deveríamos. Nós ainda nos amamos de uma maneira muito egóica, muito superficial, muito corpo material. Nós precisamos ainda mergulhar em nós mesmos para descobrir o ser que somos de fato. E aí ele nos diz: e vos darei um novo mandamento, que vos ameis como eu vos tenho amado. Como nós estamos transitando nesse oceano de emoções em que está convertido o nosso planeta, o nosso país? Nós estamos optando pelo amor, como Jesus nos tem amado, ou pelo desamor, como nós nos temos desamado historicamente? Porque o oposto de amor não é ódio, é desamor. No desamor, nós cultivamos o orgulho, a vaidade, as mães de todos os outros vícios, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. Nós cultivamos o ódio, a violência, o desrespeito, e por aí vai, todas as suas crias. Mas quando nós optamos pelo amor, nós optamos pelo perdão, pela benevolência, pela tolerância, pela misericórdia, pela empatia, que é se colocar no lugar do outro, e ainda que eu não concorde com o outro, eu respeito a sua maneira de enxergar, porque é o momento dele, que não tem que ser igual ao meu. Nós optamos pelo respeito. Qual dos caminhos, qual o nosso destino nós estamos traçando agora? Não traçaremos amanhã. Joana de Ângeles nos afirma que depois do túmulo nós seremos exatamente o que nós somos hoje. E aí dá para a gente entender. Quando perguntaram a Divaldo Pereira Franco: Divaldo, se você pudesse escolher em que momento desencarnaria? E ele respondeu: logo depois de ter proferido uma palestra espírita. Sem dúvida, excelente momento. Então, qual será o nosso destino? Que bagagem nós estamos fazendo emocionalmente? Pensamentos e emoções atuam sobre o corpo físico e perispiritual, gerando equilíbrio ou desequilíbrio. O amor gerando equilíbrio, o amor e todos os seus filhos. O desamor e todos os seus filhos gerando desequilíbrio. E nesse processo de retroalimentação, eu convido vocês a nós refletirmos sobre o terceiro ponto. E é o olho lá no relógio. Sobre o terceiro ponto. Que energias estamos captando e enviando ao universo? Lembram das leis da termodinâmica? A energia não se destrói. Ela pode ser transformada, nunca destruída. Então, quando Kardec perguntou se seria o espírito uma forma de energia, a resposta foi: por pobreza de linguagem vossa, diremos que sim. Nós sabemos que o pensamento é, na linguagem ainda do plano terreno, provavelmente por pobreza de linguagem nossa, uma forma de energia. Pensar seria para nós a internet mais rápida, mais potente. Nenhum gigabyte que a gente imagine tem a potência e a rapidez do pensamento. Então, quando nós pensamos, nós estamos lançando no universo energias, vibrações. Quando nós sentimos, nós estamos emanando energias, vibrações. É isso que os nossos companheiros da Índia, por exemplo, chamam de aura. É isso que nós chamamos de vibração individual. Quando nós atuamos nas reuniões mediúnicas, uma das primeiras coisas que nós aprendemos no estudo da mediunidade é: não acredite no que o espírito diz se a vibração que ele transmite for oposta à sua fala.
ele pode fazer um discurso lindo. Se a sua vibração energética for contrária, é um embusteiro. Então, a vibração que nós emitimos, as palavras, os sentimentos, os pensamentos vão carregados de energia. Que energia nós estamos emitindo para o universo e, por sintonia, recebendo de volta? Essa é uma reflexão pertinente e necessária nos dias de hoje. Energias equilibrantes ou energias desequilibrantes? E como essas energias vão sendo transformadas por cada um de nós? Inicialmente, pelas nossas intenções, pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. Já ouviram aquela história de que de boa intenção o inferno está cheio? A sorte é que a gente não acredita em inferno, né? Mas as nossas intenções, os nossos sentimentos, as nossas emoções, eles dão qualidade ao nosso pensamento. O pensamento, ele é bom ou não, dependendo da emoção que o impulsiona. Então eu posso pensar em Félix. Pensar em Félix é neutro. Agora, se eu penso em Félix com carinho, é um pensamento bom. Eu emito para ele boas vibrações. Se eu penso em Félix de forma negativa, desejando mal, eu emito para ele energias ruins. Tem um detalhe: toda energia que eu emito, eu recebo de volta, quer seja boa, quer seja ruim. Toda energia ruim que eu emito para alguém vai chegar na pessoa? Chega. Vai atingir a pessoa só se ela estiver sintonizada com a minha faixa vibratória. Se ela não estiver, se ela estiver pensando no bem, agindo no bem, vivendo no bem, buscando ser bom, porque ninguém precisa ser santo. Reconhecereis o verdadeiro espírita pelos seus esforços em domar as suas más inclinações. Então a energia chega, ricocheteia e volta para mim. Mas antes de ir para o meu alvo, ela já circulou pelo meu corpo. Então ela volta e circula novamente. E eu tomo uma dose dupla de veneno. Ou seja, eu morro com o meu próprio veneno. Então, a gente começa a pensar nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, que dão qualidade ao pensamento. E o pensamento se transforma em ideias. E as ideias, por sua vez, Emmanuel nos diz que quando nós pensamos, nós plasmamos o futuro. As ideias, elas são transformadas em palavras, as palavras são cultivadas em ações. E todas as emoções, os pensamentos, as ideias, as palavras e as ações nos retroalimentam para o bem ou para o mal. Então nós podemos estar tomando a nossa dose diária de saúde ou a nossa dose diária de veneno a partir dos nossos sentimentos e pensamentos. Precisamos refletir, como nos indica Santo Agostinho, sobre o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso agir, o nosso falar, as nossas ações no mundo, diariamente. Nós somos o principal médico de nós mesmos. Os médicos nos indicam caminhos, os terapeutas nos indicam caminhos, mas você é o seu automédico. Você tem a capacidade de autocura. Bem, o pensamento em relação à ação, a gente já viu que do pensamento para a ação tem uma série de elementos, né? Você pensa, o seu pensamento se torna em ideia, em palavra, até se concretizar em ação. Isso se chama uma idealização. E Emmanuel, ele nos fala sobre que essa idealização formou uma imagem mental. E essa imagem mental, ela também é tratada por Kardec no Livro dos Espíritos. Ela é tratada na Gênese, no capítulo 14, para quem quiser dar uma lida. A Gênese precisa ser lida. E também no livro Obras Póstumas,
quando Kardec trata de fotografia e telegrafia do pensamento. São textos que vão nos falar sobre essa questão das imagens mentais que nós construímos, que nós alimentamos e que podem nos gerar bem-estar ou quebra do equilíbrio físico, psíquico e espiritual. E Emmanuel nos diz no livro Pensamento e Vida que o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Vou nem perguntar se todo mundo aqui está feliz com a vida que tem. Não precisam responder. Os que estiverem felizes com a vida que têm, parabéns. Os que não estiverem, escutem novamente Emmanuel, não é Cibele. O nosso pensamento cria a vida que procuramos. Através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que constituem o pensamento e a vida de Deus, nosso Pai. Então nós estamos construindo a vida que queremos. E às vezes a gente está num problema, a gente está reclamando do problema, aí surge uma solução. Aí a gente olha para a solução, aí diz, não, mas eu estou tão bem com o meu problema, eu já estou tão acostumada com ele que eu vou ficar aqui. E a gente continua naquela situação de problema, porque é confortável para a gente dizer que é vítima da situação. Quando a gente pode romper com esse problema e procurar soluções. Essa identificação de que um dia nós precisamos nos identificar com o pensamento de Deus e onde estão escritas as leis de Deus na consciência do homem. Não vale alegar que não, eu não li o Velho e o Novo Testamento e mais as cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de Timóteo, os Atos dos Apóstolos. Não, eu não consegui ler a codificação kardeciana toda, porque quando eu conheci o Espiritismo, eu desencarnei 2 meses depois, não deu tempo de ler tudo. Não adianta. As leis de Deus estão em nossa consciência. O certo e o errado, o bom e o mal, estão em nossa consciência. Nós somos capazes, se nos desvestirmos de nossas paixões, de identificá-los. E aí, o próprio Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, vai nos dizendo que essa identificação nos leva à ciência, à consciência da nossa imortalidade. Passamos não a crer, mas a saber que a morte não existe. E eu conversava com Rosiane Rivelino ali atrás e dizia que nenhum fenômeno convence se o Evangelho não tiver convertido o coração. Ninguém precisa de fenômeno. Nós precisamos de Evangelho. De compreender a mensagem do Evangelho. Nós tomamos consciência da nossa impermanência e, consequentemente, da impermanência do nosso corpo físico e, consequentemente, da impermanência de todas as provas e de todas as expiações. Como costumava dizer a Mãe Santíssima a todos aqueles peregrinos que a visitavam na sua pequenina choupana, lá em Éfeso, no alto daquela montanha com vistas para o mar, onde ela era visitada pelos coxos, os estropiados, os leprosos, que somos nós todos naquela época, eu pelo menos. E ela dizia, depois de ouvir as suas dores, ela dizia, isso também passa, meu filho, porque só o amor de Deus é suficientemente grande, suficientemente forte para nunca passar. E o amor de Deus é o suficiente. Nós passamos a ter consciência, a saber que Deus preside todos os lances da vida individual e planetária. E a angústia soma. Aconteça o que acontecer, nenhuma folha cai sem a permissão de Deus, nosso Pai.
Então todos os lances da vida estarão subordinados à divina autorização. Agora, se nós vamos estar trabalhando para que a vontade de Deus se concretize, ou trabalhando, colocando obstáculos a que a vontade de Deus se concretize, depende de nossas escolhas, da nossa reflexão madura, pautada em quê? No Evangelho. Emmanuel, num dos seus primeiros diálogos com Chico Xavier, disse a Chico uma coisa que todos nós precisamos lembrar sempre. Chico, se um dia eu me afastar de Jesus, por um segundo que seja, me esqueça e siga com Cristo. Que esse seja também o recado que nós ouviremos dos nossos mentores espirituais. Eles estão constantemente nos convidando a esse caminhar com Jesus. Nossos atos precisam estar em consonância com a lei de amor, de justiça e de caridade, que está posto na parte 3ª do Livro dos Espíritos como corolário da lei de Deus. A lei de amor, que nos foi trazida por Jesus, a lei de justiça, que nos foi trazida por Moisés, e a lei de caridade, que nos foi trazida pela revelação dos Espíritos, não mais personificado em Moisés a justiça ou em Jesus o amor, mas agora a caridade, trazida pelas vozes imortais, claro, sobre a coordenação majestosa de Jesus, que preside este orbe, que está no leme deste planeta e de nossas vidas. E nós não podemos esquecer que, governando espiritualmente este nosso Brasil, coração do mundo, está o espírito grandioso de Ismael, que ama esse torrão de uma forma infinitamente maior do que qualquer um de nós, degredados que somos das terras de França. É necessário, se desejamos a saúde integral, o bem-estar físico, mental, social e espiritual, a nossa autoevangelização, o sentimento de gratidão a Deus por estarmos aqui e termos um objetivo para viver, mas que o nosso objetivo esteja pautado nas linhas luminosas do Evangelho, que seja doar-se, entregar-se, porque uma oração sem ação no bem é apenas uma oração, mas uma oração entregue à prática da caridade, nessa caridade relacional, em que eu me entrego ao outro como dádiva, junto com a minha dádiva, essa sim vai nos iluminar. E, encerrando a minha fala, porque o tempo passa correndo, no momento que nós conseguirmos perceber essa dimensão da vida, de imortalidade, de divina filiação, de que somos elementos construtores vibracionalmente desse mundo novo que já se anuncia, nós não precisaremos pensar que a cada hora no Brasil um irmão comete suicídio. Durante esse tempo que nós estamos aqui, um irmão nosso cometeu suicídio, porque nós, talvez, não tenhamos tido a coragem de ampará-lo com o saber espírita, com o abraço, com a mão amiga, porque é necessário estar disponível para o outro, acolher o outro. E não esqueçamos da prece pelos nossos irmãos suicidas. Na introdução do livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, escrito por Leon Denis, ele cita 4 vezes a importância da prece pelos suicidas. Lembremos dos nossos irmãos que sofrem e acolhamos aqueles que estão com ideação,
mas socorramos aqueles que partiram. Não haverá mais lugar para o homicídio do corpo físico, do espírito, do intelecto, de nada. Nós não mataremos. Não haverá lugar para o abortamento, porque a vida será um cântico que inicia antes do berço e prossegue além do túmulo, e será sacralizada como dom de Deus e como tal respeitada por todos nós. Não teremos a coragem de impor ou de defender a pena de morte, direta ou indiretamente, porque também matamos quando matamos sonhos, quando matamos crenças, quando matamos sentimentos, quando negamos a alguém com quem nos defrontamos no caminho a dádiva do conhecimento da doutrina dos Espíritos, do cristianismo redivivo, nessa mensagem imortal de que a vida é dom de Deus e que nós somos seres imortais. Nós somos filhos de Deus. Lembremos disso. Ergamo-nos do pó da terra à glória solar de servi-los. E de servi-lo em espírito e verdade. Ou novamente, cairemos no engano cruel de vencer no mundo, esquecidos de que Jesus, nosso Mestre e Senhor de nossas vidas, que nos convida a vencer o mundo, construindo em nós mesmos o reino de Deus, porque só há uma terra a regenerar dos nossos corações. Que as sementes do Evangelho floresçam, que o sublime semeador encontre em nossos corações a terra fértil, que as lágrimas das nossas provas e das nossas expiações sejam capazes de regar a semente do Evangelho e fazer com que brotem flores de paz em cada um de nós, em nossos lares. Muito obrigado pela noite de hoje, pela oportunidade de estar a serviço do Mestre, nessa casa, nesse lugar que é sagrado também e que deve ser visto por cada um de nós como oficina, templo e escola, onde nós, espíritos ainda adoecidos, recebemos pelas mãos da cátedra invisível do Mestre a oportunidade de servir e de nos curar espiritualmente. Que Jesus nos abençoe e que a Mãe Santíssima nos conduza, hoje e por todo sempre.